Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje trazendo aqui para vocês, tá, mais um vídeo aqui para fazer aquele quadro que eu gosto bastante particularmente, né, e o pessoal aqui também do canal gosta, que é para trazer aqui a análise da carteira dos membros aqui do meu canal. Uma série bastante interessante, uma série bastante legal, que praticamente eu trago aqui para vocês a minha opinião acerca das escolhas do portfólio, da montagem do que o pessoal tá fazendo, mas claro, sempre com aquele viés de trazer mais informação. Não quero que ninguém saia aqui me copiando, enfim, fazendo exatamente o que eu falo aqui, porque é a minha opinião. E eu gosto muito, inclusive, quando as pessoas falam, Bruno, eu não concordo com você por conta disso. Quando o debate se torna amigável, eu acho que isso ajuda muito. Tá todo mundo aqui. Eu agradeço aos membros do canal que estão participando dessa série. Lembrando, se você é membro, você tem esse benefício de colocar sua carteira no Investidor 10, mandar esse link aí para mim, para eu fazer aqui um vídeo trazendo a minha opinião. Além desses benefícios, tem também as lives, os vídeos, a planilha de preço teto, o grupo no Telegram. Enfim, faça parte da nossa comunidade. É R$ 20 por mês, gente. É muito, mas muito barato. A verdade é essa. Tô pegando meu celular aqui para abrir o e-mail, que eu quero ler para vocês aqui o que o Walter me mandou, tá? Ele falou assim, ó. Tenho 43 anos, já investi em renda fixa, comecei em renda variável esse ano, ou seja, aqui em 2024. Uma coisa que ele falou para mim é que ele pretende fazer um caixa para fazer câmbio, né, e mandar o dinheiro para fora em algum determinado momento para começar uma parte internacional, que eu acho bastante interessante. E aí ele fala assim, eu tenho na minha carteira Klabin 11 e Klabin 4, eu vendo ou não elas, eu vou comentar aqui para vocês sobre isso. E ele tem uma parte de renda fixa na carteira que ele diz que ele está plenamente confortável e quer manter, faz parte da carteira dele. Então é justo, não é porque eu na minha carteira aqui só tenho renda fixa para minha reserva de emergência, que ninguém tem que ter, pelo amor de Deus. Bons ativos de renda fixa, uma carteira montada com ativos de renda fixa, se você quiser, também tem como ser vencedora. Também tem boas opções ali. Basta você saber analisar, que é o que eu sempre falo isso aqui para vocês. Beleza, gente? Bom, o negócio é o seguinte, então estamos aqui com a carteira dele, uma carteira de 500 mil, tá? Ou seja, R$500 mil aí de reais. Perceba aqui os ativos, né? 50% ações, renda fixa, 1/4 da carteira dele praticamente, o resto aqui dividido em fundo imobiliário, tesouro direto, um pouquinho de ETF internacional, como eu falei, né? Ele quer fazer esse câmbio maior para em um momento começar a dolarizar de forma mais forte, e tem um pouquinho de BDR aqui, praticamente nada da carteira dele. Se a gente ignorar isso daqui, não mudaria nada, beleza? Bom, vamos começar primeiro falando aqui um pouquinho das ações. O meu mouse está tão bugado aqui, eu tento descer, ele buga e começa a subir. Então me desculpa se isso acabar acontecendo. Em termos de ações, metade da carteira dele, 6 ativos, acho bom, tá? Em termos de número de ativos aqui, perceba que a carteira dele é bastante extensa em vários ativos, enfim, várias classes, então não daria também para ele ter muitas ações aqui, acho que poderia ser difícil, inclusive, para acompanhar. O que eu gosto de mencionar já, dado que a gente olha aqui para variação, é que ele compra num momento de mercado onde os preços estão mais altos. E esse mercado aqui em baixa, isso vai acontecer. Não se assuste, tá? Para ser bem sincero. Se você for olhar o médio dele aqui das ações, eu ainda nem discuti cada uma delas, né? Mas já batendo o olho. Pô, ele compra Banco do Brasil abaixo do preço teto, ele compra BBSE abaixo do preço teto, Isa Energia, Taesa, Vale. Então todas as empresas ele compra abaixo do preço teto ou muito perto, né? No caso aqui de Taesa eu tenho 35 de preço teto. Só que perceba, como o mercado tem dado essa queda forte nas últimas semanas, se você não manter a consistência do aporte, se você tiver feito aportes muito grandes antes, claro que esse preço vai ficar, esse médio vai ficar acima do atual, mas não se assuste com isso. Não tome nenhuma decisão olhando para isso. Eu até falo para o pessoal, tire essa coluna aqui do investidor 10. Isso não importa para você no curto prazo. O que importa? Você entender o fundamento da empresa, você entender se tem margem de segurança. Tá? Isso no investidor 10 você consegue fazer muito simples. Edita aqui a coluna, vem aqui e tira ela, para você não tomar decisões emocionais. Agora, olha só que legal. Banco do Brasil ele tem uma posição super robusta. Gente, em 2025, de acordo com o meu cálculo, em breve deve sair um vídeo aqui no canal, eu já gravei inclusive, tô deixando vários vídeos adiantados aí para vocês, em breve deve sair, que eu fiz aqui uma projeção de dividendo de Banco do Brasil. Só um spoiler para vocês, tá? Meus cálculos, 13 e pouquinho de yield, gente. Tá? 13 e pouquinho de yield. Com esse saldo aqui, ele receberia um dividendo de mais de R$1.000 por mês, pessoal. Tá? De Banco do Brasil no ano que vem, o que é muito, muito bom para reinvestir na carteira, para fazer a carteira crescer cada vez mais. Hoje ele possui na carteira inteira, 20% da carteira dele inteira é Banco do Brasil. Não é tão arriscado assim, tá? Eu gosto de ter no máximo 25% em uma única empresa, tá? Se você for olhar dentro das ações
tá? Você tem o Banco do Brasil representando bem mais, mas eu tô olhando aqui do ponto de vista do portfólio inteiro, então não é arriscado, mas é quase um quarto da carteira dele em Banco do Brasil, tá? Então, nesse sentido, aí olhe para isso, para você não, se você tiver algum problema, né? Eu não vejo problema, mas só aqui apontando, tá? Escolhas muito óbvias aqui, tá? Banco, seguros, energia, outro banco, energia e commodity, tá? Acho que está bem diversificado nesse sentido, em termos de escolhas de ativos, tá? De setores, desculpa. São setores previdenciários, passam com tranquilidade por cenários mais desafiadores. Tem aqui a Vale, do ponto de vista de exportadoras, aqui com receitas dolarizadas. Tem até uma small cap aqui que tem se tornado e pode se tornar uma ótima pagador de dividendo, que é o Banco BR Partners. Então, não tenho nada a criticar aqui. Pelo contrário, falo muito bem, as escolhas estão sendo muito bem estruturadas aqui. Gosto de ver já essa quantidade maior aqui em número de ação, já para focar justamente no recebimento do dividendo. Então, em termos de ações aqui, nada a dizer, apenas essa dica, né? Não se frustre ou não fique triste por conta da variação negativa aqui dos seus papéis, tá? O importante é que você olhe e você está comprando abaixo do preço teto. Fique de olho sempre nisso. Tá? Em termos de fundos imobiliários, representa mais ou menos 11% da carteira dele. Eu não sou especialista, vocês sabem muito bem disso. Tá? Eu até, por o pessoal tanto perguntar, eu pretendo começar a estudar os fundos imobiliários, não com viés de colocar na minha carteira, mas com viés mesmo de conseguir trazer vídeos melhores para vocês aqui, porque realmente eu fico e deixo a desejar nesse ponto. Tá? Não é o grande parte da carteira dele, não me disse nada no e-mail dele se ele gostaria ou não de manter os fundos imobiliários, só volto a repetir para vocês, fundos imobiliários, mesma ideia, né? Não tome decisões emocionais olhando apenas para isso. Fundos imobiliários estão sofrendo assim como toda a renda variável, mas os FIIs sofrem bem mais, beleza? Por isso essa queda robusta, por exemplo, aqui no VISC11 de 20%, beleza? Parte internacional, VOO, é o que eu faria, tá? Perceba que ele tem aqui na casa mais ou menos uns 10 mil reais. Como ele disse no e-mail, ele pretende fazer, né, esse aporte maior nesse câmbio em VO, o que eu considero super justo. Comprar VO de forma consistente ao longo de todo o tempo, independente da distância do mercado, do direcionamento do mercado, é a estratégia que provou vencedora nos últimos 60, 50 anos. Tá? Então eu faço isso, o VO está expondo as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, boa diversificação, está protegendo também seu patrimônio aqui da desvalorização do real. Ah, Bruno, pô, mas o dólar está muito alto. Quem disse? Eu não sei dizer, sinceramente. Eu não sei dizer para onde vai o dólar. Eu nunca quis fazer esse tipo de previsão. Por isso que eu sempre comprei. Quando estava 4,50, 4,70, 5, 5,50, 6. O interessante é sempre ir comprando, na minha opinião. Porque eu entendo que nós não temos capacidade de prever para onde vai o câmbio. Porque todo mundo erra, gente. Beleza? Então, quem disse que o dólar está muito alto agora, falava isso a mesma coisa a 5, falava isso a mesma coisa a 4,5. Você entendeu? Então, eu gosto de dolarizar. Eu faço isso de forma consistente, tá? E quem é membro, inclusive, tem acesso à minha carteira pública internacional, tá? Tem um pouquinho de BDR que ele começou aqui, que isso aqui é um ETF, é uma BDR de um ETF de Bitcoin, tá? Que é o IBIT. Esse é o ETF de Bitcoin da BlackRock lá fora. E essa aqui é a BDR, né? Que se expõe a ETF. Você pode, se quiser, não precisa das BDRs para se expor a Bitcoin no Brasil. Você pode usar um ETF aqui de Bitcoin, que é o BIT11, BITH11, tá? É uma posição pequena, mas nada a julgar aqui, acho que às vezes é relevante se expor nisso. Em termos de tesouro direto, tá? Tem 2 pré-fixados aqui, e aí na outra parte de renda fixa, né, com mais ativos, ele tem bastante LCI e LCA, isso lembrando, né, isento aqui de imposto de renda para o investidor pessoa física, o que acaba sendo bastante interessante. Perceba que ele gosta de renda fixa, então acho que ele tem que ficar assim mesmo, tá? Desde que ele veja potencial de que ele tenha feito uma boa decisão. Beleza? O pessoal sempre fala, e eu sempre esqueço, me desculpa, de mostrar aqui um pouco da evolução dos proventos, olha isso que legal, tá? É uma carteira que em 2024, lembrando, né, não é uma carteira apenas em ações previdenciárias, então não dá para você esperar um provento tão grande assim, porque tem várias posições em renda fixa, por exemplo, tá? Que acabam por não pagar esses dividendos. Mas perceba, é um dividendo que em 2024 ultrapassou os 15 mil reais e já tem provisionado para o ano que vem 3 mil. Detalhe, só de Banco do Brasil no ano que vem deve receber aí cerca aí de 13 mil reais, tá? Opa, a bateria da minha câmera acabou. Deixa eu colocar uma nova aqui. É tanto vídeo que eu tô gravando, gente, que vai acabando a bateria mesmo, não tem como. Beleza? Mas enfim, acredito que os proventos vão evoluir bem no ano que vem, na minha opinião, tá? E é isso que a gente sempre tem que olhar. Perceba como 24, ele começou agora, né, a carteira bem nova, 25 já tá provisionado, com toda certeza vai ser bem superior a 2024, tá? Eu acho que é isso que é importante. Olhando aqui pro
os lançamentos, tá? O que é bastante interessante também. Só para a gente ver mais ou menos como que ele se comporta aqui. Perceba os aportes em tranches, gente. Aportes em tranches é de pouquinho em pouquinho, em diferentes ativos aqui, desde que tenha margem de segurança. Então faz um pouquinho no dia 16, faz um pouquinho no dia 13, faz um pouquinho no dia 18. Acho isso ótimo, tá? Para ser bem sincero, ó. Compra hoje, inclusive comprou aqui VO, ETF Internacional. Então acredito que, pô, faça muito sentido, tá? Para ser bem transparente aqui com vocês. É a mesma coisa que eu faria. Então, até é legal que ele é membro, que pelo menos ele segue um pouco da minha visão, tá? Em termos de evolução patrimonial aqui, você pode ver a rentabilidade um pouquinho da carteira dele. Não dá para dizer nada numa rentabilidade de 12 meses, sempre volto a dizer isso daqui para vocês, tá? Não se mascare por uma rentabilidade de 12 meses. Você pode ter uma rentabilidade muito boa em 12 meses e não dizer nada, ou muito ruim e também não dizer nada, tá? Não foque para isso. Claro que ao longo de muitos e muitos anos você tem que olhar para essa rentabilidade, mas não no curto prazo, tá? Pelo menos essa é a minha visão. Enfim, gente, uma carteira aqui do Walter, zero críticas, para ser bem transparente, tá? Não mudaria nada. Algumas outras carteiras aqui eu diria que eu mudaria uma ação ou outra, mas aqui, carteira nota 10, ele tá fazendo certo. Tá fazendo de acordo com a estratégia dele, com a visão. São boas escolhas dos ativos. Os aportes estão sendo feitos de forma consistente. Isso aqui fazendo com que a carteira dele cresça. Para mim agora é só, cara, focar no futuro, não se desanimar por essa variação negativa nesse momento de mercado, continuar aportando e focando naquilo que faz sentido no Brasil, né? Especialmente na parte de ações. Setores best, sem deixar também de ter essa exposição internacional, que crescendo vai proteger seu poder de compra. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui.